Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder estar com os irmãos, pela primeira vez aqui na Pacentagem de Nova Iguaçu, e quero louvar a Deus muitíssimo ao Senhor pela vida do pastor dessa igreja, pastor Marcos Gregório, sua esposa, a pastora Cristina. Seja louvado na vida desse casal de pastores, continue dando saúde, graça, e que a Pacentar continue sendo esta bênção que sempre foi e é. Louvar a Deus também pela vida do pastor Aníbal, que foi receber a mim e minha esposa ali no estacionamento, e ao meu amigo pastor Rafael Oliveira, que me estendeu esse convite para que eu pudesse estar com os irmãos. Amados, eu sou pastor auxiliar, da Assembleia de Deus em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro. Meu pastor presidente é o pastor Natanael Eufrásio, e assim, quando sou solicitado, divido com o meu pastor ali na igreja os cultos de ensino. E tem esta bênção dada por ele, de eu poder também pregar em algumas igrejas com ordem e com decência. Então, meu pastor sabe, está consciente que estou aqui e quero transmitir ao pastor Marcos Gregório, à pastora Cristina e também a toda a Pacentar, a saudação de paz do meu pastor. Se vocês recebem, digam amém. Estou acompanhado da minha esposa, a irmã Cristiane, que está aqui à minha esquerda e que orou muito para casar comigo, irmão? Eu sou tchutchuco, irmão, não adianta. Amém. Amados, quantos estão desejosos de ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Apocalipse, capítulo 3, tá? Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Esta água aqui é para mim, eu posso bebê-la? Posso? Os irmãos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Se você puder e quiser, você diz amém. Me dê a sua atenção, antes de eu começar a pregar. Eu vou pedir um pouco da sua paciência. Eu vou precisar de um tempo para explicar algumas coisas aqui, mas prometo que dentro do tempo que nos foi proposto, nós mergulharemos na revelação da palavra de Deus, ok? Amados, nós chamamos de conteúdo a ideia que perpassa um livro por completo, e a ideia de estar girando o conteúdo do livro de Apocalipse denominamos de profético, ou seja, quase que a sua totalidade torna-se textos proféticos, escritos que estão voltados para o que vai acontecer, não são textos históricos. Tanto é verdade que nós temos o livro de Apocalipse como livro chamado por alguns de profecia aberta, ou seja, coisas que ainda estão para se cumprir. Só que esta noite nós não lemos a boa parte do conteúdo profético de Apocalipse e nos reservamos a 2 versículos de um dos textos históricos deste livro. Esses textos históricos encontram-se direcionados a uma região chamada Arco da Ásia Menor, e é onde Cristo dirige 7 cartas destinadas a 7 igrejas encontradas em cada uma dessas cidades que compreende o Arco da Ásia Menor. Algumas perguntas são feitas, e muito bem feitas, quando refletidas: por que só 7 cartas? E por que cartas destinadas exatamente à mesma localidade? Os irmãos já sabem disso e conhecem, que nós não temos cartas aqui para igrejas conhecidas, exceto Éfeso, como por exemplo a igreja de Corinto, que é uma igreja que Paulo apacentou por 18 meses, passou Apolo e também os discípulos de Pedro. Nós não temos também a igreja de Filipos, que segundo os relatos de Epafrodito, que chega com uma quantia de oferta ao apóstolo Paulo, nos dá a sensação que investia algumas vezes nas viagens missionárias deste apóstolo. Nós não temos nenhuma igreja dessas estruturas, e por que não citar também a igreja de Roma, que ainda que não tão estruturada, grande como as igrejas de Corinto e Filipos, era uma igreja estratégica porque estava no seio do império. Por que só 7 cartas para 7 igrejas destinadas à mesma localidade? Nós podemos aqui levantar algumas propostas para sanar essa dúvida, dentre elas: primeiro, a proximidade das cidades, algumas menos de 60 quilômetros, mas o que é interessante você notar, além da proximidade das cidades, são os portos importantes que esta região
ela desfrutava. E esses portos importantes permitiam a conversação entre o Ocidente e o Oriente, tornando o Arco da Ásia Menor uma das maiores rotas comerciais do primeiro século, o que fazia com que havia um giro de pessoas muito grande, não só da localidade, mas também do mundo do primeiro século. Entregar as cartas para aquela localidade faria com que elas tivessem uma propagação acelerada, e aí todo o mundo cristão daquele período seria atingido pelo conteúdo destas cartas. Se você é um leitor e que gosta de fazer devocional e de meditar nos textos sagrados, eu te sugiro dividir estas cartas em 3 partes. A bem da verdade que nós podemos dividi-la até em 7 partes, mas é um exagero, é um recurso mais acadêmico, mas para você que gosta de ler a Bíblia e estudá-la, recomenda-se que divida-se em 3 partes. Primeira parte, a apresentação de Cristo a cada uma dessas igrejas. É muito importante você notar esta apresentação, porque ela vai sofrendo uma variação. Por exemplo, para Pérgamo, ele diz: eu sou aquele que tem a espada de 2 fios que sai da boca. E para Sardes ele diz: eu sou aquele que tem as 7 estrelas. Perceba que há uma variação nessa apresentação de Cristo, e isto é fundamental. Segunda parte da carta, ela tem um caráter tríplice, porque ela encontra-se reconhecimento dos acertos das igrejas que acertam, exceto 2, que são igrejas que nós denominamos na teologia imperfeitas, mas não considere esse adjetivo na sua literalidade, é porque na ocasião Cristo não aponta sequer uma qualidade, talvez a mais conhecida, Laodiceia, e também após a reconhecer os acertos, ele também mostra os erros de igrejas que também erram, exceto 2 que são chamadas de igrejas perfeitas, talvez a mais conhecida, Filadélfia, a bem na verdade que eu gosto mais de Esmirna. E por fim, ele adverte as igrejas que estão errando o que devem fazer para voltar aos eixos, e também as que estão acertando, como devem fazer para preservar os seus acertos. E por último, na conclusão, uma promessa feita para aquele que ouviu, guardou, praticou as advertências uma vez citadas, receberia uma bênção, e esta bênção também sofre uma variação, e isto também é muito importante. Dito isto, por que eu disse para vocês que na divisão dessas cartas em 3 partes, a apresentação de Cristo a cada uma dessas cidades, ela é de suma importância? Porque a sensação que temos é que há um atrelamento de Cristo com o contexto em que a igreja está inserido, não só dentro para o mundo cristão, mas também, quando eu digo inserido no contexto, eu digo da cidade em si. Por isso eu pedi um pouquinho da sua paciência, porque considero improvável, não impossível. Impossível seria um exagero, estaria usando uma expressão que não cairia muito bem, mas improvável entendermos esse aspecto paradoxal, porque que Cristo está olhando para Sardes, está dizendo o seguinte: tens nome de que vives, mas na verdade está morto. E qual é o impacto dessa expressão para os cristãos de Sardes? O que é que Cristo está vendo em Sardes para essa situação paradoxal? Você está vivo e morto, e nós bem sabemos que ninguém pode ser vivo e morto, ou é vivo ou é morto. Bom, antes da dominação romana existia um período grego, e no período grego Sardes fazia parte da capital do reino da Lídia. Quando Sardes fazia parte da capital do reino da Lídia, havia uma deusa padroeira em todo o reino da Lídia, inclusive em Sardes, e essa deusa chamava-se Cibele. A deusa Cibele é a deusa da fertilidade, personificada num corpo feminino, com uma roupa com símbolos místicos e dotada de mais de 10 seios, e esses seios obviamente fala da sua fertilidade. Aí você diz: Carlos, apacentar é uma palavra, e aí você está confundindo um período com outro, porque neste período aqui é um período de dominação romana. Pois bem, neste período 2 outros templos são erguidos em Sardes, um inacabado e o outro concluído. O primeiro, que é concluído, é destinado a Augusto, imperador de Roma, que segundo Plínio, historiador, relata, no ano 17 depois de Cristo, um terremoto desmonta Sardes, e aí o Império Romano injeta dinheiro para reconstruir a cidade. E na reconstrução, Sardes adota o nome de Sardes Cesariana e dedica um templo à adoração ao imperador da época. O segundo templo está inacabado, e é um templo dedicado à deusa Ártemis, e era um templo enorme,
que talvez queria buscar protagonismo com o templo de Éfeso, já concluído e até hoje considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Carlos, por que isto é importante? Porque provavelmente houve uma fusão das duas deusas. Pegaram Ártemis e Cibele e misturaram em uma só deusa, porque a deusa Ártemis, lá do Novo Testamento, também tem muitos seios e é chamada de Rainha dos Céus, deusa mãe, como Cibele, e também personifica a questão da fertilidade. Bom, e por que eu preciso saber disso? Porque essa expressão que Cristo está dizendo, tem nome de que vives, mas está morto, tem a ver com o culto dado a Cibele. Aí você me pergunta, Carlos, como é que era o culto da deusa Cibele? Olha, eu sou muito honesto para vocês, porque púlpito é lugar de se pregar a verdade, não de se pregar brincadeira. Então eu não posso dizer para você que a liturgia do culto de Cibele era esta. O que nós dizemos na academia ou na teologia é que nós temos que entender este culto através dos mistérios eleusianos. A palavra eleusiano deriva-se de uma cidade próxima a Atenas chamada de Eleusis. Essa cidade de Eleusis, nas escavações arqueológicas, descobriram um altar gigantesco. E nesse altar gigantesco, 2 deusas eram adoradas naquela localidade. A primeira deusa chamava-se Deméter e a segunda deusa chamava-se Perséfone. Este mito é importante porque unifica várias religiões diferentes, inclusive o cristianismo, em um mesmo princípio. Existe um princípio que unifica o cristianismo, a mitologia egípcia de Ísis e Osíris, como os contos gregos e romanos, em um mesmo princípio, e você vai entender. Quem ainda quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Vamos lá? Quem é Deméter? Deméter foi não casada com Zeus, mas teve um relacionamento sexual com Zeus. Nesse relacionamento sexual com Zeus, ela engravida de Perséfone. E quando Perséfone nasce, não nasce uma mulher qualquer. A deusa Perséfone era de uma beleza estonteante, e segundo os mitos gregos, todos os deuses do Olimpo brigavam entre si para ver quem casaria com Perséfone. Mas parece que Perséfone não quer se casar, guarda a sua virgindade e nunca saiu do Olimpo. Um certo dia, ela vai ao campo para pegar algumas frutas, e pegando algumas frutas, o seu tio Hades, irmão de Zeus, rapta Perséfone e a leva para o submundo. Resultado, Deméter se entristece, e a tristeza da mãe de Perséfone gera um desequilíbrio ecológico, porque ela é a deusa da agricultura. Quando os deuses, pastora Cristina, perceberam que se a tristeza de Deméter não fosse solucionada, a terra não geraria mais nada, fizeram um grupo de deuses para procurar Perséfone, e a encontraram no submundo com Hades. Voltaram para Deméter e disseram: Deméter, tem um problema gravíssimo, sua filha está de posse de Hades, e nós não podemos tirá-la de lá. Deméter não pensa 2 vezes, pede socorro a Zeus, pai de Perséfone, deus do Olimpo. Ele desce até o Hades, conversa com Hades, mas já é tarde. Hades havia dado para Perséfone o fruto da romã, e na mitologia grega, comer fruto de romã contrai casamento. Contra a sua própria vontade, Perséfone casou com o tio. Um trato é feito entre os deuses. Qual é o trato? Hades diz: eu permito Perséfone voltar para os braços da sua mãe, desde que ela se comprometa a passar o resto da eternidade comigo, a 1/3 parte do ano, que é exatamente no inverno. Então o culto dela tem a ver com as estações: verão, primavera, outono, a mãe está feliz; inverno, ela desce para o Hades, a terra está improdutiva. Segundo as escavações arqueológicas, os iniciados a este culto, quando queriam adorar Perséfone e Deméter, deveriam passar pelo Hades, vencer o Hades de uma forma misteriosa, e quem vencesse o Hades, preste atenção, receberia a estrela da vida e a luz infinita. Cristo está pegando uma história do próprio contexto da cidade, tomando essa história e aplicando segundo a sua necessidade, porque é um atrelamento no mistério eleusiano chamado de ressurreição. Tanto nos mitos egípcios, como também nos contos gregos, como também no cristianismo, existe um princípio igual, que é o da ressurreição. Então Cristo está olhando para Sardes e está dizendo: sabe este conto que vocês ouvem na cidade de vocês, que quem quiser servir aos deuses precisa passar pelo Hades e vencer do Hades, ou seja, passar pela morte e ressuscitar? Pois é, na minha casa também tem o mesmo princípio. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tessalônica, no capítulo 4, disse: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui na igreja há uma condicional para ressuscitar. E qual é a condicional?
só os que estão em Cristo poderão ressuscitar. Os que não vivem em Cristo não ressuscitarão. Logo, ele está olhando para Sardes e está dizendo: vocês não estão entendendo, Sardes, o que é viver para mim de verdade. Viver para mim é mais do que frequentar o templo. Viver para mim é mais do que ir à igreja. É ser a igreja, ser o templo, ser o culto e o meu altar. Logo, vocês estão vindo à minha casa, mas não estão tendo uma vida em mim. 3 capítulos caem aqui como uma luva, e eu atrelo ao tema que vocês escolheram aqui para esta campanha, e eu concluo. 3 capítulos, 8, 9 e 37 de Ezequiel. 8, 9 e 37 de Ezequiel. O que está acontecendo nesses 3 capítulos? Olhem, e olha que coisa incrível. No capítulo 8, a epígrafe do texto sugere: e abominações cometidas dentro do templo. Eu disse dentro da onde, irmãos? Dentro do templo. Ezequiel é pego pelos cabelos em espírito e conduzido à brecha do templo, onde ele vê uma estátua que causa ciúmes, répteis escritos na parede, incensário que não agrada o Senhor, reuniões de sacerdotes de forma escura em recâmaras secretas, mulheres e homens voltados à idolatria. Tudo dentro do templo. O capítulo 8 é o que Deus está dizendo para Ezequiel: há um povo que vai para o templo, mas tem a vida desajustada ao templo, e eu preciso sentenciar isto. Já que eles não valorizam a minha casa, eu vou derrubar esta casa, para que eles entendam que viver para mim é estar em mim, e não só em 4 paredes em um templo. O capítulo 9 é a consequência do 8. Ora, se o 8 é o pecado, 9 Deus se apresenta como juiz. Agora olha essa sentença, meu amado pastor. Ezequiel diz: e eu vi que da banda do norte vinham 6 homens, possuídos de armas destruidoras. Só que entre esses homens, um estava vestido de linho, com um tintureiro de escriba na sua cintura. E eu ouvi uma ordem dada por Deus ao homem do tintureiro: homem do tintureiro, molhe a caneta na tinta, sai em Nova Iguaçu e marque a testa daqueles que não cometeram pecado do capítulo 8, porque eu não condeno sujo com limpo, ainda que muitos estejam brincando, há um povo na apacentar que leva a vida comigo a sério. Molha a caneta na tinta. Então o anjo diz: olha, se ele fosse carioca diria: segura o fuzil, porque carioca gosta de fuzil, não é? Segura o fuzil, porque eu recebi uma ordem de Deus de passar em Nova Iguaçu e selar a testa com um sinal aqueles que não se corromperam no capítulo 8. E lá vai o anjo, caneta na tinta, e vai procurando os fiéis. Fiel, sinal na testa, sinal na testa, sinal na testa, sinal na testa. Após fazer o sinal na testa, uma segunda ordem é dada. E qual é a ordem? Olha, agora matem todos, donzelas, grávidas, crianças, todos caem uma espada. Mas Ezequiel gritava no meio da profecia, que percebia que no meio desta matança, quando os anjos vinham, quem tinha o sinal na testa, não é que eles não matavam, eles se afastavam e passavam de longe daqueles que estavam selados na testa. Aproveitando o contexto que o Senhor pregara, que está inserido Esdras, Neemias, Ageu, Zorobabel e etc., alguns judeus não foram para a Babilônia e permaneceram vivos, outros se esconderam no Egito e assim sucessivamente. Mas esses que receberam a marca entraram no cativeiro babilônico. Você não quer mais ouvir? Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus. Igreja maravilhosa é esta, hein, pastor? Ora, esses que receberam a marca chegaram no cativeiro. Agora olha a situação paradoxal mais uma vez. Capítulo 37, visão do vale de ossos sequíssimos, está no superlativo, extremamente secos. Olha o que Deus está dizendo: pode ter vida aquilo que está morto? Estranho. No capítulo 8 está todo mundo vivo, mas Deus está dizendo: está todo mundo morto. No capítulo 37 está todo mundo morto, e Deus está dizendo: está todo mundo vivo. Segunda característica: como é que esses ossos podem estar por cima do vale? Eu sei que vocês amam viajar. Alguém aqui já esteve em Jerusalém?
Muro das Lamentações, a senhora sabe melhor do que eu, que ali o Muro das Lamentações, hoje em dia, está aproximadamente a 4 a 6 metros distante do chão do templo de Cristo, não é isso, pastora Cristina? Porque tudo em Jerusalém é soterrado com o templo. Eu sei que esta visão é espiritual, mas como é que pode ossos sequíssimos não serem tragados? Ninguém jogar um pedaço, uma pá de terra, ninguém recolher os ossos. O que é que está sustentando os ossos por cima do vale, e o que é que está provendo vida mesmo com cara de morto? O sinal do capítulo 9, que tem a ver com Sardes. Que sinal é este? No hebraico é um Tav. O Tav é a última letra do alfabeto hebraico. E se nós tomarmos como simbolismo, porque o livro de Ezequiel é simbólico, alegórico e figurativo, é o símbolo da verdade no judaísmo. O Tav é a verdade. A palavra verdade em hebraico se escreve com 3 letras, que formam a expressão Emet. Emet em hebraico é composto de Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra, Mem quase no meio, Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então o hebraico é espiritual de fato. A verdade se explica na própria estrutura. A palavra Emet é verdade que se explica nas 3 letras, começo, meio e fim. Todos os que vivem na verdade não precisam andar se justificando, porque a verdade permanece do começo, do meio ao fim. E a mentira em hebraico é sheker. Sheker se escreve com 3 letras, sincofireis, que está em ordem alfabética, e são as 3 penúltimas letras que antecedem a letra Tav. Olha como é perfeito. A mentira é diferente da verdade. Se a verdade é começo, meio e fim, a mentira é uma atrás da outra, porque todo mentiroso, para se provar verdadeiro, tem que ficar mentindo uma vez atrás da outra. E todas as letras da expressão sheker tem uma perna só. Todas as letras têm uma perna só. Por isso, quando você lê sheker, parece que uma letra está se escorando na outra, porque mentira tem perna curta e precisa ser esticada para parecer verdade. Mas ainda que a mentira dure, a verdade aparecerá por último para a glória do Deus Pai. Pastora Cristina, olha o que Deus está dizendo para o homem de tintureiro: passa em Nova Iguaçu e faz a marca da verdade nos verdadeiros. Aí Jesus disse, não eu, nosso Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, passe em Nova Iguaçu e marque os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo recebem a marca e estão no vale. Logo, a marca de Cristo não te poupa do vale. A marca de Cristo não te poupa das securas da vida. Fazem parte da vida. Eclesiastes capítulo 3 versículo 1, há um tempo para tudo: tempo de plantar, colher, há tempo de chorar, sorrir, há tempo de viver, há tempo de morrer, construir, derrubar, juntar, espalhar, abraçar, afastar, cantar, calar, andar, parar, erguer, sentar, e assim sucessivamente. Contudo, ainda que os ossos pareçam mortos, estão cheios de vida pelo lado de dentro. Deus olha para Ezequiel e disse: está na hora do quê? De mais uma vez provar a diferença dos que estão na apacentar de brincadeira, mas os que estão na quinta-feira de verdade. Cadê os que estão de verdade aqui esta noite? Cadê os que estão? Eu não tenho dúvida. E o que Deus diz para os que estão de verdade? Ezequiel, estes ossos podem ter vida. A pergunta é quase absurda, mas a resposta é surpreendente. Ezequiel diz: tu o sabes. Perfeito, pastor. Por que ele diz tu sabes? Ele não está fugindo da pergunta, porque quem vive na verdade vive diferente de quem anda na mentira. Os crentes de Sardes enxergam com os olhos, e os crentes da apacentar enxergam com os ouvidos. Vou repetir para você: crente que está em Cristo não enxerga com os olhos. Crente que está em Cristo deve arrancar os olhos daqui e enfiar nos ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu não creio no que vejo, mas eu tenho convicção naquilo que eu estou esperando, e eu só posso esperar aquilo que me notificaram que chegaria. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo: quem disse que eu acredito no que vejo? Se o Senhor me disser que esse teto da cor branca é preto e acabou. Se o Senhor me disser que esse púlpito de acrílico é de madeira, é madeira e acabou. Deus diz: já que você acredita no que ouve e não no que vê, abra a boca e olha aí, ó, já virou profético. Quem entende de palavra profética já está recebendo, ok? Abre a boca e profetiza. Ezequiel enche o peito e diz: ei, apacentar, vocês que estão na verdade, hoje Deus dá um basta neste vale. Ossos secos, ouve a palavra daquele
aquele que te selou na verdade. E Ezequiel disse: eu ouvi um estalo, acompanhado de um rebuliço. Pastor Aníbal, rebuliço é um movimento desordenado, não tem uma ordem específica. Ezequiel disse: foi eu começar a profetizar, e a vida pareceu que ficou uma bagunça, mas aquele que vive e reina, não dorme, não tarda, começou a colocar tudo no seu lugar. Se eu fosse você, marcado em Cristo, já estaria com as duas mãos, porque uma mão é pouca para segurar o que vem sobre a tua vida. As duas, eu vim dizer, com os olhos bem abertos e sem medo de errar, pare com essa conversa infeliz de que o ano de 2020 tem que passar correndo. Não vai passar correndo, nem vai passar devagar, vai passar como tem que passar. Mas o ano não acabou. É desgraça e vergonha para quem não está em Cristo, mas para você que está lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele me trouxe aqui para profetizar. Profetizar o quê? Já começa a se preparar para o grande culto de ação de graças que você vai dar, porque depois desse rebuliço da pandemia, vem vitória de Deus para os selados. Só quem é selado, um minuto de glória se você sabe adorar a Ele. Aleluia. Do meu lado direito tem alguém selado na verdade. Do meu lado esquerdo tem alguém selado na verdade. Se não for incômodo, só se não for incômodo, só se não for pedir muito, levante as suas mãos assim, ó. Coloque a mão no ombro da pessoa com todo respeito e carinho. Com todo respeito e carinho. Eu quero que você perturbe o teu marido, perturbe a tua esposa, perturbe o teu amigo. Chacoalhe ele e diga para ele: não deixe a pandemia te arrancar da verdade. Não deixe as lutas te arrancar da palavra. Não deixe essa porta fechada dizer que Cristo não tem chave para abrir ela. Esta noite Deus está lhe dizendo: o vento do Espírito vai soprar no... Você não está recebendo não, você está... Só quem tem fé para receber, dá um pulo nessa cadeira, uma racena de glória. Oh, Deus. Se é para Ele, aplauda glorificando. E eu concluo. Aleluia, aleluia. Está sentindo a presença de quem te selou? Está sentindo a presença daquele que vai mudar a tua situação por completo? Vale a pena ser fiel, irmão. Eu concluo. Uma viúva procura o profeta e diz assim, ó, entre outras palavras: é assim que morre quem vive na verdade? Como assim? Os credores estão batendo na minha porta e eu não tenho condição de pagar a dívida. Nem minha era do meu marido. E agora? Ele disse: você não morreu, você está viva. Declare-me o que tens em casa. Ela diz assim: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Ele disse: serve. Seu marido viveu na verdade? Viveu. Então fique tranquila. Pegue vasilhas e não poucas. Porque a bênção vai jorrar do tamanho da tua fé. Eu vou repetir isto, hein? Se ela tivesse pego só um balde para falar: deixa eu testar para ver se é de verdade, era só um balde. Mas ele disse: se você é inteligente e sabe que Deus não fala nada à toa, porque a palavra dele não volta vazia, pegue vasilhas e muitas, porque o azeite vai cair e só vai parar quando acabar. Alguém está entendendo e já está glorificando? Ela começou a juntar vasilha, o azeite começou a descer, encheu, pagou as dívidas. E moral da história, qual é a moral? Quem vive na verdade não morre na vergonha. Eu termino agora, as duas mãos estendidas assim, ó. As duas. Nosso Deus é PhD
em virar a situação do avesso. Está sentindo o cheiro de milagre já chegando na tua vida? Enxugue as tuas lágrimas, levanta a tua cabeça, porque essa angústia que bate no teu peito vai sair em retirada hoje, porque Deus me trouxe para profetizar pela segunda vez: quem vive na verdade não morre na vergonha, para a glória. Você recebe isto? Diga glória se você... Filho, sem intimidade comigo, não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho para você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos, cante, para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão e 10.000, mas você não será atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fechares uma porta, outra, de preferência onde não tem. E ninguém irá sentar na mesa, enquanto com glória ou não. Se você recebeu esta palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor teu Deus.